Olá, meus irmãos, estamos de volta no nosso estudo no livro de Salmos. Estamos no meio da nossa quarentena, distanciados uns dos outros, a oportunidade de nos vermos, nos abraçarmos, termos uma comunhão preciosa com o Senhor. Mas não esqueça, esse tempo também é um tempo em que você pode desenvolver outras maneiras de se informar sobre seus amigos e irmãos. É uma outra maneira de você também expressar seu amor. Aproveite a oportunidade. Alguns de nós certamente sofrem mais com a solidão, com estar isolado, e é um tempo em você lembrar essas pessoas e orar por essas pessoas, ligar para essas pessoas, estabelecer um contato que possa ser agradável a essas pessoas. Bem, hoje nós continuamos o nosso estudo de Salmos e estudando o Salmo de número 88, que é o nosso tema hoje, nós cumprimos com os salmos que são dos coraitas. Esse salmo em particular foi escrito por alguém que é chamado de Emã, é o que diz no início do salmo. Nós não temos bem certeza, mas sabemos de um coraíta que tinha o nome Emã, que vai aparecer em outro lugar nas Escrituras. Pode bem ser ele, não sabemos exatamente isso. Agora vejam, ao longo da leitura dos salmos dos coraitas, nós percebemos que eles se caracterizam muito por esperança. Eles falam muito da situação crítica, mas eles falam de esperança. Assim nós vamos encontrar, por exemplo, o Salmo de número 42, em que ele diz: minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Esse é um salmo coraíta. Agora veja, a tônica muda tanto no 42 como no 88. Não é um salmo em que nós identificamos uma palavra de confiança e de esperança. A bem da verdade, alguns dizem que o Salmo de número 88, esse que nós abordaremos nesse dia, seja o salmo mais triste de todo o saltério, de todo o livro de Salmos. Nós encontramos nuances de tristeza, como no 42, nós vamos encontrar expressões de tristeza na boca de Davi, por exemplo, no Salmo de número 22, quando ele diz: Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Veja, o tema desse salmo é a tristeza, e a tristeza com seus vários lados. Poderíamos dizer que o salmista se encontra deprimido, sofre com sua depressão, sofre com sua tristeza. E vejam, quando nós pensamos na depressão ou na tristeza, temos que entender que essa é uma realidade que precisa ser assumida e jamais ignorada, negada ou desprezada. Vejam, não é o ideal de Deus para o homem a tristeza e a depressão, mas, embora não seja ideal, isso é a realidade de muitas pessoas, e alguns de vocês que me ouvem podem já ter passado por um período marcado de profunda tristeza e um período prolongado. Encontrando pessoas que estão passando nessas condições, eu já aprendi algumas coisas. A primeira delas é que não se resolve o problema de depressão e de tristeza com uma conversa fácil, com palavras de encorajamento. Muitas vezes não se resolve com uma oração, e muito menos será uma unção que alguém possa dar para você que vai tirar você dessa condição de tristeza. No Salmo 22 nós encontramos alguém bastante triste. No Salmo 48 nós encontramos uma expressão de tristeza bastante grande. Mas o Salmo de número 88, ele se caracteriza grandemente por ser um salmo em que traz a marca, a atmosfera da tristeza mais intensa de qualquer outro salmo. O que se passa com ele? Em primeiro lugar, eu destaco aqui que
a sua tristeza, ela foi por um longo tempo. Não foi numa tarde, não foi numa segunda-feira, não foi num domingo à noite. Por um longo tempo ele viveu a sua tristeza. Em segundo lugar, ele viveu uma realidade, no contexto dessa tristeza, de ficar isolado dos seus queridos. Seus familiares ficaram à parte dele. Então, ele sofreu com uma quarentena também, com um isolamento. Talvez por causa do que ele estivesse passando, e nós não sabemos o que ele estava passando. Talvez por causa do espírito dele, de ter se tornado uma pessoa amarga. E outra coisa que nós observamos nesse salmo é que, ainda que ele esteja em profunda tristeza, ele busca o Senhor. Ele pode até não enxergar a saída, mas ele está buscando o Senhor. Então eu gostaria de olhar com vocês aqui, e quem sabe nós podemos nos identificar com o salmista, você possa se identificar com o salmista, por viver alguma coisa semelhante ao que ele viveu. Então a pergunta inicial é: qual era a realidade do sofrimento na vida desse salmista? Veja, no versículo 3 do Salmo ele diz: pois a minha alma está farta de males. A vida dele era marcada por uma fartura de males. Ele tinha todo tipo de males em todo o tempo acontecendo. Pode ser que ele fosse somente uma pessoa deprimida e eventualmente ele está sentindo aqui e comunicando o que ele sente, sem que necessariamente fosse isso uma realidade. Em um período da minha vida de bastante cansaço, bastante estressado, eu comecei a ter leituras diferentes sobre alguns fatos que outras pessoas à minha volta encaravam como normais. É possível que tenha essa carga emocional do salmista, em que ele expressa que tantos males estão acontecendo para ele, e talvez não fossem tantos males assim quanto ele descreve, mas ele diz objetivamente: a minha alma está farta de males. E esses males que o alcançavam colocando em risco a sua sobrevivência. De novo, nós não sabemos o que aconteceu, mas conhecemos alguns elementos aqui. Veja, no versículo 3 ele diz o seguinte: e a minha vida já se abeira da morte. Tão pertinho, estou perto de morrer. Se ele estava doente ou não, não sabemos. E nos nossos dias, nos hospitais, nós sabemos de tantas pessoas que estão próximas ou mais próximas da morte. E é assim que ele percebe o que está acontecendo consigo. Também no versículo 4 ele diz: eu sou contado com os que baixam a cova. O estado dele é tal que ele diz que as pessoas estão contabilizando os mortos e ele já é considerado como tal. Ou seja, ele alcançou um estágio tal na sua condição que as pessoas já estão tomando-o como morto, ainda que ele não esteja morto. Bem perto da morte. Para alguns já contado como morto. E aí tem uma percepção dele no versículo 5 que ele diz: atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura. A percepção dele é: ele vai para um ambiente de guerra, em que pessoas morreram, abriu-se uma vala comum, e as pessoas são lançadas ali, não é um túmulo particular. E várias pessoas estão sendo lançadas ali, e ele, como está sendo visto como morto, ou perto de morto, contabilizado como morto, ele sente, ele percebe, é que ele também está sendo jogado nessa vala comum, sem nenhum tipo de esperança. Não somente ele olha esse ambiente dessa perspectiva de estar à morte e contado como morto,
Mas ele tem uma consideração sobre Deus triste, mas é a percepção dele. Por menos que ela seja verdadeira, ela era a percepção, o sentimento que ele tinha no assunto. No versículo 5 ainda ele diz, na segunda parte: dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Ou seja, ao descrever os mortos, ele diz: o Senhor não se lembra mais dele. Eles foram desamparados, e agora a condição que eu estou, ele descreve, perto disso, de não ser considerado por ti, de ser esquecido por Deus, de ser desamparado por Deus. E então no versículo 9 ele diz: os meus olhos desfalecem de aflição. Vejam, os meus olhos desfalecem de aflição. O seu sofrimento, a sua dor é tal que ele está totalmente largado, ele não tem disposição, não tem a vida nele, é como se tivesse morto, ainda que esteja vivo. No versículo 15, então ele diz: ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Veja, ele está descrevendo aqui, não sabemos a idade que ele tem, mas ele não é mais moço, e ele entende que o sofrimento dele, por longo tempo, começou já na mocidade. E esse sofrimento, que começou na mocidade, essa tristeza, eu diria esse estado depressivo em que ele se encontra, o atinge de tal maneira que ele diz no versículo 15 ainda: sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Aqui poderia ter sido traduzido por em silêncio. É alguém que viveu uma experiência tal de sofrimento e agora ele está resignado. Não tem o que eu faça, não tem esperança, não tenho o que fazer, eu não tenho uma orientação, eu não sei o que fazer. E o salmista se coloca em silêncio. Aqui está uma evidência, uma expressão de depressão pela qual ele passa. E além disso, ele enxerga também uma outra figura. Ele se sente como se ele estivesse sendo coberto pelas águas e sendo afogado pelas questões da sua vida que nós não sabemos quais são. Veja no versículo 16 e 17, ele diz: pois sobre mim passaram as tuas iras e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo a um tempo me circundam. Ele está sendo levado por águas. Nós não sabemos a experiência do salmista aqui, de Emã, com um lago ou com um mar, mas ele conhece e descreve a experiência de estar sendo afogado, sufocado, não consegue respirar. Comprometeu a sua capacidade de respiração. E, some-se a isso, o que ele diz no versículo 18: para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Ele está sozinho, não tem ninguém que liga para ele, não tem ninguém que vem colocar o ombro junto dele. Ele se sente como que esquecido por Deus, abandonado por Deus, confuso, sem saber o que fazer, marcado por profunda tristeza, e não tem na esfera terrena, nos relacionamentos que ele tem, alguém que chegue para ele e seja um alento. Talvez você viva isso hoje. Talvez você já tenha vivido essa experiência antes. E você entende do que eu estou falando. E entende que nessas condições é difícil ter esperança. É difícil ter relacionamentos. É difícil saber o que fazer.
não é uma conversa simples, não é um tapinha no ombro, não é uma palavra de encorajamento. É difícil sair de uma situação como essa. E entenda, Emã viveu isso, ele descreve isso nesse salmo, e não foi só ele que viveu por essa experiência. Jó, um grande personagem das Escrituras, considerado com um homem de alta estirpe espiritual, colocado entre os 3 homens mais justos que estão descritos na Bíblia, ele também descreve em Jó 19: pôs longe de mim os meus irmãos, se apartaram de mim, meus parentes me desampararam, a minha serva me tem por estranho, me tornei um estrangeiro para ela. Para minha esposa, ele diz, por causa do meu hálito eu sou repugnante. As crianças me desprezam, ele diz no versículo 18, e até zombam dele. No íntimo as pessoas me abominam e se tornaram contra mim. Emã passou por isso, Jó passa por isso. A tristeza, ser colocado à parte, uma quarentena em que as pessoas não querem estar com ele, diferente da nossa. Ele se sente só, se sente triste, se sente como ninguém pode entender a condição que ele está. Mas entenda isso, ainda que você possa estar e se sentir triste, esquecido por Deus, abandonado pelas pessoas, que sua vida somente é constituída de ais, de dores, tem mais uma lição que você precisa de aprender. A primeira lição que eu quero destacar é que você não está sozinho na sua dor. Embora você possa se sentir sozinho e triste e deprimido, lembre-se disso, Jó passou por isso, Emã passou por isso, conforme ele descreve nesse salmo. Mas tem uma lição a mais que você pode aprender nisso aqui. Qual é a percepção de Deus sobre o sofrimento? O quanto Deus percebe o nosso sofrimento? O quanto Deus está envolvido com o nosso sofrimento, com a nossa angústia? Está Ele envolvido? Essa questão é um pouco complexa quando nós pensamos num salmo que trata desse assunto dessa maneira, porque podemos confundir o que é o meu sentimento e percepção, ou o sentimento e percepção do salmista, como se isso fosse a verdade. Tem coisas que são verdadeiras, batem com o que é realmente Deus, quem é realmente Deus, como Ele é. Mas tem coisas que são sentimentos baseados na condição emocional ou na incredulidade. Então vejam, eu quero destacar para vocês a visão que ele tem, apesar da angústia que ele vive, apesar do isolamento que ele vive, apesar de ele se sentir tão perto da morte, ele tem uma consciência sobre Deus que deve ser destacada. Veja o que ele diz no versículo 6. Puseste-me na mais profunda cova. No versículo 7, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. No 8, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação. Percebe? Ele não entende que Deus esteja à parte, ignorando, não se lembrando dele. Ele tem uma consciência de que Deus é um agente naquele quadro que ele está vivendo. O Senhor me pôs, a tua ira passou sobre mim, tu me apartaste dos meus, me fizeste um objeto de abominação. Veja, na depressão dele, na tristeza dele, ele não perdeu a perspectiva de que Deus é soberano. Eu me lembro, por ocasião da tsunami na Ásia, anos atrás, houve quem achasse que poderia defender Deus, dizendo que Deus não tinha controle daquilo. Entenda isso.
Se você quer justificar e achar que precisa de justificar ou tirar uma culpa de Deus por alguma coisa como aquela, e você dessa forma usa do recurso de negar a soberania de Deus, você vai arranjar problemas grandes na Bíblia, porque a Bíblia deixa muito claro que Deus é soberano. Que Deus não somente é soberano sobre os limites das águas, que Deus é soberano sobre as pragas, não tem nada que foge do seu controle. E aqui o salmista tem essa percepção. Ele não ignora que Deus seja soberano. Ele reconhece que parte do que ele está vivendo, pelo que ele está passando, tem a mão de Deus também. E esse reconhecimento da soberania de Deus tem que ser parte da nossa vida. Foi uma realidade na vida de Emã, foi na realidade na vida de Jó, foi na realidade na vida de Uzias. Uzias foi alguém que viveu também isolado, no caso dele, por causa de uma enfermidade. Em 2 Crônicas, é dito: ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Ali estava um homem isolado e seguramente tinha a marca tônica da sua tristeza, do seu isolamento. Não somente ele, Jeremias que profetizava que o povo de Judá seria invadido pelos babilônios, pelos caldeus. Jeremias ganhou inimigos, porque ele não falava o que o rei queria que falasse. Sua profecia era desfavorável a quem comandava e aquele povo. Então nós lemos ali no texto das Escrituras, em Jeremias 32, ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Ele não tinha feito nada de errado. Eles simplesmente deram o recado de Deus: nós vamos ser invadidos pelos babilônios. Qual foi o prêmio dele com isso? Coloca na prisão. Não bastasse essa experiência na prisão, alguns príncipes chegam para o rei e dizem: não, tem que dar fim nele. E então nós lemos ali: tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Olha o que fizeram com esse homem. Isso sim é quarentena. Colocaram-no dentro de um poço, de uma cisterna, só lama. E não foi só isso que fizeram, não. Provavelmente o colocaram ali porque aquele poço estava demonstrando que não produzia a água que eles tanto precisavam. Veja, ele diz no versículo 53 de Lamentações 3: para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Então disse: estou perdido. Da mais profunda cova do Senhor invoquei o teu nome. Vejam, Jeremias é colocado numa condição tal, primeiro no cárcere, depois ali num poço, numa cova, cheio de lama, as pessoas jogam pedra de cima para baixo, muito perto contado como um morto, vivendo a sua experiência. É diferente do que o nosso salmista diz no versículo 14: por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Por que, Senhor? Ele não sabe por que ele está passando por isso. Além da tristeza, além do isolamento, além do desfalecimento, o incomoda aqui que ele está vivendo uma experiência que ele não sabe por quê. Qual o valor disso? Fiz alguma coisa de errado? Vou sobreviver a isso? O que vai acontecer?
Nesse contexto, homens como Jeremias, como Uzias, como Jó e como Emã, o nosso salmista, eles oram a Deus. E eu gostaria de chamar a sua atenção para a maneira como esse salmista ora. Veja, ele diz no versículo 1, ele começa o salmo dizendo isso: ó Senhor, Deus da minha salvação. Ele sabe que é Deus quem vai tirá-lo daquela condição. Ele sabe que é Deus quem efetivamente liberta. Ele sabe que é Deus quem salva. Então aqui nós já temos uma boa visão. Ele já enxergou que Deus é o soberano. Ele enxergou que a condição que ele está tem a mão de Deus. Então ele sabe também que o Deus que o tem sujeitado a essas coisas também é o Deus que vai prover para ele a salvação. E porque ele entende que Deus oferece a salvação, veja o que é a vida de oração desse homem. No versículo 1 ele diz assim: dia e noite clamo diante de ti. Ele orava de dia e orava de noite. No versículo 9 ele diz: dia após dia venho clamando a ti. A sua oração seguem-se vários dias. Ele ora de dia, ele ora de noite, e isso está acontecendo por vários dias. E ainda mais, no versículo 13 ele diz: Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Ele ora já faz tempo, dias seguidos. Ele ora de manhã cedinho, ao longo do dia, de noite, ele está buscando o Senhor. Por que ele está buscando o Senhor? Ele está buscando socorro. Versículo 1, ele quer ser salvo dessa condição. No versículo 2 ele diz: Senhor, ouve a minha oração. O que ele quer? Ele quer ver uma intervenção de Deus na sua vida, mudando a sua história, mudando a circunstância, mudando o seu coração. Porque ele está enxergando, e essa é uma percepção dele, os crentes do Antigo Testamento, com raras exceções, tinham poucos conhecimentos do que iria acontecer após a morte. O que eu pessoalmente vou provar depois da morte, depois que for sepultado? E ele questiona algumas coisas. No versículo 10 ele diz: mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Ele entende que está perto da morte e diz: qual é a vantagem? Se eu morrer, eu vou ter chance de ver o que o Senhor tem a fazer. Faz alguma coisa agora, Senhor. Se eu morrer, eu ainda vou te louvar. Senhor, eu quero louvar o Senhor ainda nessa vida. No versículo 11, então, ele diz: será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Senhor, eu quero provar, no ambiente, com esse sentimento que eu estou, da tua bondade e da tua fidelidade. É o que ele quer. Ele quer ver a mão de Deus, ele quer ainda louvar a Deus, ele quer ver a bondade de Deus, ele quer ver a fidelidade de Deus. E por fim, no versículo 12 ele diz: acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? O que ele está considerando aqui? Se eu morrer, eu vou ter acesso às tuas maravilhas. Ele não conhece o que tem após a morte. Nós sabemos um pouco mais ao longo das Escrituras, elas foram revelando muito mais sobre esse assunto. Mas o conhecimento dele é pouco. E o que ele quer é que não chegue naquele ponto, é que agora ele possa ver a mão de Deus agindo e mudando a condição em que o salmista se encontra. Eu quero te louvar ainda por ver o teu amor, por ver a tua bondade, a tua fidelidade, as tuas obras maravilhosas. Eu quero ver a justiça que o Senhor tem. Veja, esse homem lamenta, esse homem sofre, esse homem fraqueja, ele
tem um certo receio da morte pelaquilo que ele pode perder, mas ele não perde a perspectiva. Ele reconhece que Deus é soberano, e não somente que Deus é soberano, que também Deus é o único que pode salvá-lo, libertá-lo da condição em que ele está. Ele não está esperando que os seus amigos sejam a resposta, que seus familiares sejam a resposta. Ele está esperançoso, está convencido de que é Deus quem poderá trazer o resultado, a solução para o seu caso. E é por isso que ele ora. Todo dia, de noite, logo de manhã, ele está buscando a Deus, porque ele sabe que é Deus quem vai tratar com isso. Queria encerrar minha mensagem pensando com vocês, por que é que Deus nos deixa passar por situações como essa? Por que que Deus permite que uma pandemia como essa que vivemos hoje nos afete do jeito que esteja nos afetando? Por que é que Deus deixou com que aquele homem passasse pela depressão que ele passou? Por que é que na vida nós podemos perder coisas que nós valorizamos tanto? Por quê? Eu diria que o salmista tinha, e nós também podemos ter, dois tipos de sofrimento. O sofrimento objetivo e o sofrimento subjetivo. Por sofrimento objetivo, vamos entender, estava pegando. Males estavam acontecendo na vida dele. Ele poderia talvez alistar, aconteceu isso, aquilo, estou cansado. Os males estão se revezando na minha vida. Era o objetivo. Consequentemente, ele estava abatido, física e emocionalmente, ele desfalece. Esse é o sentimento, esse é o sofrimento objetivo pelo qual ele passava. Mas tinha um elemento que é o subjetivo. Por que que eu estou passando por isso? O que Deus quer de mim? Teria eu feito alguma coisa errada que justificasse isso? Nessa crise que nós estamos vivendo, eventualmente eu encontro alguém, eu tenho uma conversa com alguém, como aqui eu tive no sábado passado, 8 dias atrás, em que apreciei bastante ouvir algo que eu tenho ouvido de alguns. Eu não agradeço por essa crise, mas por essa crise eu estou ganhando algumas coisas que talvez sem ela não teria ganho. Numa crise como essa, nós podemos perceber coisas que tinham muito valor na nossa vida e agora a gente percebe que elas não têm tanto valor. É a crise que nos dá uma perspectiva melhor. Eu, por exemplo, eu gosto de esportes. Eu gosto de assistir um bom jogo de futebol. Nem faço questão de assistir um jogo de futebol do meu time, a não ser que ele esteja jogando bem. Mas eu gosto de assistir um jogo de futebol. Eu gosto de assistir um bom jogo de tênis. Eu gosto de assistir um jogo de vôlei. Eu gosto de assistir um jogo de futebol americano, de basquete. Eu gosto. E nos meus tempos livres é fácil gastar grande parte do meu tempo com essas coisas. Agora, com essa pandemia, sem esportes serem gerados, sem imagens serem geradas, no começo dela, eu ficava triste de não poder assistir o jogo, mas hoje eu percebo que eu dava mais valor do que eu deveria dar àquilo. Então, numa crise como essa, em qualquer crise que nós vivemos, nós podemos perceber que grandes valores que damos a certas coisas não têm valor nenhum. Por outro lado, nós ganhamos uma consciência de coisas que passaram a ter valor. Talvez você não valorizasse tanto o tempo que você tinha com a sua família. E agora você está com a sua família, e só com a sua família, o tempo todo com a sua família. Enquanto alguns não têm tido ainda a habilidade de tornar esse momento em família um momento que vale a pena para toda a família,
Outros estão dizendo: estamos saindo dessa crise fortalecidos nos nossos relacionamentos, nos nossos laços, no nosso amor. Estamos crescendo. Por que é que Deus permite que nós passemos por crises como essa? Estamos num país em que é atingido por uma pandemia, por fatores que vêm de fora. Essa pandemia gera, quer queira, quer não, um problema de ordem econômica. Alguns calculam que o impacto que a pandemia causará na economia mundial é semelhante a quase 100 anos atrás. Como se fosse pouca crise, nós ainda arranjamos crises políticas para termos que administrar no nosso país. Quanta crise! Como é que Deus pode permitir que a gente passe por isso? As crises são oportunidades de nós percebermos o que tem valor. Talvez você perceba que pessoas que não estão nem aí para você mostram o quanto você não vale para elas. Mas é a oportunidade de você se voltar para o Deus que é conhecido como bondoso, fiel, que intervém. E é esse Deus que você tem que buscar e aprofundar seus relacionamentos com Ele. É possível que nessa crise, por sentir falta dos seus queridos, você perceba o quanto eles valem. E agora você possa dar o devido valor para eles. Talvez você valorizasse, ou pouco valorizasse, o fato de poder sair de casa, andar num parque, e agora você vê como uma coisa tão simples, tem tanto valor para você. As crises são oportunidades tremendas de Deus nos aperfeiçoar. Foi assim com Jeremias, foi assim com Jó. E não tenho dúvida nenhuma, foi assim com Emã. E pode ser assim com você e comigo. O Salmo traz muita tristeza. Não vemos nenhuma resposta de alegria como resposta da intervenção de Deus. Mas esse homem, e você deve ter a mesma visão, reconhece que a saída é o Senhor. Reconhece que mesmo a situação que você está vivendo está debaixo da mão do soberano Senhor. O Senhor que é bondoso, que é fiel e quer trazê-lo para perto dele, para uma experiência, para conhecer mais o que você deve valorizar e tirar da frente aquilo que não vale tanto. Aproveite a sua oportunidade. Você tem motivos de tristeza? Sim. Mas você tem uma grande oportunidade de ver Deus mudar a sua história. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a Tua Palavra e identificarmos alguém que vivia e passava por uma situação e um sentimento que é tão comum nos nossos dias: a depressão, a tristeza. Nós já temos experiência, seja no nosso caso, ou em caso de pessoas perto de nós, que não são palavras que resolvem isso. Não são palavras de encorajamento simples que resolvem isso. Não são orações que resolvem isso. Mas que todos nós devemos te buscar e agradar o nosso coração contigo mesmo. Um Deus bondoso, amoroso e fiel. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.